Hoje nós voltamos à carta de Paulo aos Romanos, nós voltamos para o capítulo 8, faremos a leitura do verso 26 ao 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26 ao 30. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou então aqui na transparência. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26 ao 30. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de louvar o Teu santo nome, de ouvir, ó Deus, a notícia dos nossos irmãos missionários, Pai, e nos alegrar com eles diante daquilo que o Senhor tem feito para com a vida deles no campo. E assim nós pedimos, Pai, que nessa manhã o Senhor continue nos abençoando agora no meditar da Tua palavra, que ela possa penetrar no nosso coração, possa mover o nosso coração, e que o nosso coração, Pai, seja sempre humilde em ser movido e transformado, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua palavra, Deus, pelo agir do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Assim nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Como nós já mencionamos anteriormente, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele tem alguns objetivos em mente, ele tem algumas metas traçadas, mas quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele vai desconstruindo uma série de problemas que a igreja enfrentava ou possivelmente enfrentariam com a chegada de Paulo a Roma. Ele vai então desconstruindo toda a religiosidade que estava por detrás daqueles cristãos judeus convertidos que agora faziam parte daquela igreja, Então ele desconstrói todas as bases da religiosidade que existia por detrás. Também ele apresenta, ele não apenas desconstrói toda essa religiosidade, mas também mostra qual era a vantagem de ser judeu, que isso ele, logo no capítulo 3, verso 1 a 2, ele fala qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão. Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus, que nós falamos anteriormente aqui, foi a revelação escrita de Deus. As leis a partir de Moisés, a lei que foi transmitida a Moisés e todos os demais escritos, passando por todo o Antigo Testamento, tudo isso foi confiado aos judeus. Então Paulo destaca isso, que é uma das maiores benefícios de serem judeus era o fato de eles portarem a revelação de Deus, os oráculos de Deus, E da mesma forma que ele então desconstrói toda essa religiosidade daqueles judeus que faziam parte daquela igreja, também ele vai para os gentios que viveram sem lei e mostra que mesmo eles sem lei, sem essa revelação escrita da parte de Deus, eles também eram indesculpáveis diante de Deus. Capítulo 1, verso 20, ainda ele começa lá: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os gentios não foi confiado a lei, a revelação escrita, mas a revelação natural de Deus tornava os homens indesculpáveis diante de Deus. A manifestação de Deus em toda a sua criação deixa
o homem indesculpável diante de Deus, a contemplação da criação. E isso nos chama também a atenção quanto que nós dedicamos a contemplar a criação de Deus, as coisas criadas, tudo aquilo que existe. Tem um livro que nós já citamos várias vezes aqui, O Fator Melquisedeque, de Don Richard, e em um determinado momento desse livro ele fala dos povos incas que viveram em Machu Picchu, no Peru, naquela região. Nunca, segundo a história, nunca houve uma presença até então do missionário naquela região, enquanto esse povo existiu. Mas alguns fragmentos foram preservados por tradição oral, e quando foram encontrados posteriormente, essas pessoas que preservaram essa tradição oral, descobriram um pouco da história, identificaram que a presença, a manifestação deles para com Deus era muito maior do que em muitos outros lugares. E no entanto, Dom Richard ele fala, pela sua profundidade de pensamento e lirismo sublime, o hino Inca, preservado por Yankee, é comparado aos mais belos dos salmos. Nunca houve a presença do missionário entre esse povo, mas a contemplação que eles faziam da criação. O livro é muito interessante, ele cita uma pessoa que foi um líder daquele povo, e que os incas, a princípio, adoravam ao sol como Deus, mas chega um determinado momento que esse líder ele começa a se questionar, e então ele monta ali um dos concílios para discutirem a religiosidade que eles viviam. E ele fala, então, se o sol é Deus, esse Deus é totalmente limitado, porque uma simples nuvem é capaz de ofuscar esse sol, esse Deus. Esse Deus ele não pode ser onipresente, porque ele consegue trazer calor, claridade para uma parte, mas na outra não. E ele levanta uma série de questões que são levadas para esse concílio e são debatidas, e eles chegam à conclusão então que adorar o sol não era mais possível a partir daquele momento, que existia algo muito maior, uma inteligência muito maior por detrás do sol, que tudo aquilo não existia por acaso. Ou seja, a contemplação da obra criada leva o homem a identificar que existe alguém por detrás de tudo isso. É fato que a revelação natural ela não é capaz de trazer salvação ao coração do homem, mas ela é capaz de demonstrar que Deus está por detrás de toda a criação. Depois que Paulo desconstrói todos esses conceitos religiosos, Paulo então passa agora a mostrar a salvação por meio de Jesus Cristo. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Primeiro Paulo desconstrói todas as bases da religiosidade, para agora então novamente começar a construir essa base a partir de Jesus Cristo. Então no capítulo 5, verso 1, ele fala, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Paz com Deus, redenção, libertação do cativeiro do pecado e salvação por meio de Jesus. Para aqueles judeus, para aquele grupo, ou até mesmo para nós, poderíamos dizer, até aqui está ótimo, maravilha. Podemos agora identificar que toda aquela religiosidade vivida, a observância das minúcias da lei, não eram suficientes para a salvação, mas por meio de Jesus Cristo, Deus nos resgatou. Já era motivo extremos para glorificar a Deus. Mas Paulo aí continua, e Paulo vai mais à frente agora a falar a respeito da ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Paulo prossegue mostrando que a obra da Trindade é muito maior. O homem agora reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo é sustentado pelo Espírito Santo. Vejamos aqui em três passos. Primeiro, o auxílio do Espírito Santo.
capítulo 8, verso 26 ao 27. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo usa a expressão semelhantemente. Semelhantemente o Espírito nos assiste, nos auxilia. O que Paulo tem em mente agora ainda é o capítulo 8, verso 11, um pouquinho antes, quando ele inicia o discurso lá atrás, no capítulo 8, ele vem traçando então a sua linha de pensamento, e quando ele chega no verso 8, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo agora mostra que fomos justificados, que temos agora paz com Deus, o relacionamento com Deus novamente está estabelecido por meio de Jesus Cristo, mas agora ele apresenta o Espírito que habita em vós, que está habitando o nosso coração, com o mesmo poder que Deus o Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Agora, por meio do Espírito, ele nos assiste em nossas fraquezas e nos socorre. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É o mesmo Espírito do qual Paulo está falando, que agora habita em vós. É esse mesmo Espírito que habita em vós, e que é por meio dele que Deus agora age sobre a vida do seu povo. O mesmo poder que Deus operou na ressurreição de Jesus agora é operado em nós por meio do Espírito Santo, que nos assiste e nos socorre em nossas fraquezas, simplesmente porque não sabemos orar como convém. É o que Paulo vai continuar dizendo, que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém. Por fato, a prática da oração não tem sido uma grande marca da igreja do século 21. Estava pesquisando e achando um monte de... Depois achei até interessante uma pequena ilustração, uma nota de falecimento que era dada a uma igreja, mas quem havia falecido era a dona senhora Reunião de Oração, que havia falecido naquela igreja. Depois de sobreviver por anos, naquele momento ela estava falecendo. De fato, a igreja atual, não falo apenas da igreja local, mas a igreja como um todo, ela tem substituído em muito a prática da oração, as reuniões de oração, aqui na igreja ou em outros locais, tem sido substituído por outros atrativos que para alguns é mais eficiente para atrair as pessoas para o convívio da igreja, para participarem dos cultos ou daquilo que está acontecendo. Então, esses elementos que são colocados parecem de maior valor, parecem que têm maior importância para a vivência da igreja, e então a oração, a prática da oração, ela vai ficando de lado. É fato que a vida de oração, meditação, a vida devocional, ela é, via de regras, obrigação da vida de todo aquele que se declara crente, que se declara servo de Jesus Cristo. É impossível alimentarmos a nossa vida espiritual se não dedicarmos tempo à prática da oração, à prática da leitura bíblica. Algo que me chamou a atenção esses dias atrás, no dia 20 de fevereiro, o jornal Brasil Presbiteriano publicou no Facebook uma foto de uma igreja da zona norte de São Paulo, com a seguinte frase: no dia 20 de novembro, está aqui,
No dia 20 de novembro de 2018, a IP de Vila Nilo, no bairro de Jaçanã, zona norte da capital paulista, cultuou a Deus em gratidão por 41 anos de existência da reunião de oração da igreja, que ocorre todas as terças-feiras às 15 horas. 41 anos essa igreja preserva a reunião de oração. 41 anos eles têm mantido isso toda semana, têm preservado. Infelizmente esse mesmo cenário não é visto em grande parte das igrejas, mas é algo urgente para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento para com Deus. É inadmissível alguém dizer ser cristão e não dedicar tempo para a sua vida espiritual, para a sua vida, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de meditar, tempo de contemplar a obra da criação de Deus. É inadmissível tudo isso. Eu sei que a vida é corrida, são tantas coisas que fazem parte da nossa vida, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. É um ciclo incessante, tudo parece muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. O dia tinha que ter 26, 27 horas, e assim mesmo talvez não fosse suficiente. Mas mesmo assim, em todo esse ciclo e tudo aquilo que está acontecendo, é necessário desligarmos, em algum momento desligarmos de tudo e voltarmos inteiramente o nosso coração ao Senhor. Conta-se que John Wesley, fundador da igreja metodista, pregou mais de 44 mil sermões durante sua vida, viajou a cavalo quase 500 mil quilômetros, escreveu livros de gramática e teologia em 4 línguas, mas sempre teve tempo para a sua hora devocional. Ainda criança, decidiu dedicar 1 hora todas as manhãs e todas as noites ao estudo bíblico e à oração, e manteve a sua promessa durante a vida inteira. Possivelmente, lendo apenas esse pequeno relato, podemos dizer que a vida de John Wesley foi bastante agitada. Viajava a cavalo de um lugar a outro, nas portas das mineradoras da época, das fábricas de carvão e várias periferias. Ele andava pregando, falando do Evangelho, reunindo crianças que ficavam largadas pelas ruas, que não tinham nada para fazer aos domingos, reunindo essas crianças e ensinando essas crianças a ler e a escrever, tendo como base a palavra de Deus. A escola dominical nasce nesse contexto, nasce com John Wesley dessa forma, ensinando crianças carentes, crianças da periferia, crianças que eram marginalizadas, ensinando essas crianças a ler e a escrever, tendo a Bíblia como livro, texto para elas. Mas durante toda a sua vida ele decidiu dedicar 1 hora toda manhã e 1 hora à noite para leitura e oração. Segundo esse relato, ele manteve isso ao longo de toda a sua vida. Quais têm sido as desculpas que nós temos levantados para não dedicarmos tempo à nossa vida de oração? É fato, a vida é corrida, existem tantas coisas para fazer ao longo do dia, mas isso é extremamente necessário e urgente para a nossa vida. Por certo, em determinados momentos e circunstâncias da vida, nos encontramos sem palavras diante de Deus quando vamos orar, diante de catástrofe, diante de perda de entes queridos, diante de inúmeras dificuldades. As palavras se tornam insuficientes para expressar aquilo que está no nosso coração. O vocabulário se torna insuficiente, a mente fica infrutífera diante de várias circunstâncias. Mas aí Paulo continua e vai dizendo: o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Um pouco antes ele diz que o Espírito habita
em vós, o Espírito que habita em vós. Agora ele está dizendo que esse mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele sabe exatamente qual é a dor do nosso coração, sabe quais são as nossas limitações, quais são as nossas fraquezas. E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa incapacidade de analisar a situação e orar inteligentemente sobre elas. João Calvino diz: com o fim de evitar que os crentes aleguem que são demasiadamente frágeis para serem qualificados a suportar fardos tão pesados, o apóstolo põe diante deles o auxílio do Espírito, o qual é plenamente suficiente para vencer todas as dificuldades. Não há, pois, razão alguma para que nos queixemos de que carregar a cruz é algo que está além das nossas forças, uma vez que somos fortalecidos com poder celestial. O Calvino vai além ainda, dizendo: tudo aquilo que nós vivemos, passamos, nós temos o Espírito que nos sustenta em todas essas coisas. A cruz que nos é proposta, a caveira que nos é proposta, pode ser pesada, pode, mas o Espírito Santo de Deus é que nos capacita, que nos sustenta para superarmos todas essas coisas, para irmos adiante. Nós já presenciamos vários momentos, já passamos por vários momentos, em que parece que a única alternativa que tínhamos era jogar a toalha, dizer: não dá mais, não tenho mínimas forças, não tenho mínima força para continuar a seguir em frente. Contudo, o Espírito Santo continua agindo em nós, nos fortalecendo, continua nos carregando e nos fortalecendo, nos conduzindo, intercedendo diante de Deus com gemidos inexprimíveis, ou seja, mostra a Deus como isso mostra como Deus penetra o nosso coração, a nossa existência através do Espírito Santo. Com gemidos inexprimíveis, quando as palavras são insuficientes, o próprio Deus penetra o nosso coração através do Espírito que em nós habita. Deus, o Pai, investiga os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Deus conhece toda a reação do Espírito, qual é a situação ou a questão. A intercessão que Ele faz em favor dos santos é segundo a vontade de Deus. Aí vem outro ponto de grande importância: a intercessão do Espírito é segundo a vontade de Deus, e não segundo os nossos próprios interesses. Isso fica plenamente claro: a comunicação do pensamento e do conhecimento, que é partilhado entre Deus o Pai e o Espírito Santo. Ele intercede segundo a vontade de Deus. Nós temos os nossos desejos, os nossos anseios, e expressamos tudo isso diante de Deus, mas apenas o próprio Espírito que em nós habita sabe o que de fato necessitamos, sabe de fato o que é o melhor para nós. E quando eu ouvia o Nicodemos até fazendo um comentário, pregando a respeito desse texto, ele faz uma pergunta: então, qual a oração que Deus atenderá? A que nós fazemos e expressamos os nossos desejos, talvez até mesmo o nosso desejo egoísta, os nossos anseios egoístas, ou a oração que o Espírito que habita em nós apresenta a Deus o Pai. O próprio Deus orando em nosso favor. Aí a pergunta ele faz: qual oração então que Deus responderá? A que nós fazemos, que é quase sempre voltadas para o nosso ego.
se observarmos as nossas orações, mas tem algo a ver com aquilo que nós desejamos, ou daquilo que nós nos vangloriamos. Todos aqui devem lembrar da oração do publicano e do fariseu, que estão ali diante, os dois fazendo a oração. O fariseu falava de si para si mesmo, não pedia nada, mas se vangloriava de tudo aquilo que fazia. Eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, jejuo 3 vezes por semana, dou 2 esmolas, eu sou um crente acima da média. Resumindo, eu estou bem contigo, estou muito bem em tudo isso, estou por cima da carne seca. E o publicano do lado, batendo no peito, dizendo: ser propício a um pecador, ser propício, faz propiciação a mim, me torna propício, me torna favorável diante de ti. Essa é a oração do publicano ao lado. E quando Jesus termina essa parábola, ele diz: qual dos dois desceu para sua casa justificado, esse ou aquele, apontando para aquele publicano. O Espírito, ele intercede por aquilo, pela vontade do Pai, ou seja, por aquilo que realmente Deus espera para as nossas vidas. A segunda consideração que nós fazemos, a cooperação para o bem. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo continua construindo agora o seu argumento, primeiro mostrando a intercessão do Espírito em favor do seu povo, e em segundo lugar aponta para a obra soberana de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Paulo aponta agora para a soberania de Deus sobre as nossas vidas, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa frase, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é uma frase muito comum. Certamente você já ouviu ela diversas vezes das mais variadas pessoas. Pessoas crentes, não crentes, pessoas que simplesmente acham bonito, né, a comunidade religiosa, né? Então eles têm também como um jargão. Eu lembro até uma vez o Ricardo Agreste pregando e falando de algumas pessoas que frequentavam a igreja. Ele falou: tem pessoas aqui que estão aqui conosco há tanto tempo, já se batizaram, tem outros que estão mais tempo. Ele tem pessoas que aqui frequentam há vários anos e que nunca demonstraram que tem um coração voltado para Deus, e que se declara até mesmo ateu. Uma vez eu perguntei para uma pessoa dessa que diz que até se declara propriamente ateu, mas frequenta os nossos cultos. Eu cheguei e perguntei para ele, falei: o que então motiva você vir a assistir os cultos aí praticamente todos os domingos? Ele me respondeu que ele gosta de ouvir as pessoas falar daquilo que elas têm convicção. Eu gosto de ouvir quem tem convicção falando. Ou seja, para ele era mais um discurso motivacional, né? Hoje está na moda, né? Os discursos motivacionais, as palestras motivacionais, né? Os coaches, né? Estão ganhando dinheiro pra caramba com isso. Dão aquela injeção de ânimo nas pessoas, né? Empolgam todo mundo, mas é apenas um discurso que nem sempre é possível ser vivido na prática, que no discurso ele é muito mais bonito do que propriamente sendo aplicado. E para alguns a religiosidade, a vivência se torna da mesma forma. E essa frase, então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não interessa que Deus é esse que ele está apontando. Não interessa a que Deus ele está se referindo, mas é fato que isso é bom. Então, se é bom, então vamos assim buscar. Por certo, Paulo aqui está falando daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, por aqueles que tiveram o seu coração transformado, que a semente da fé foi plantada no coração dessas pessoas e agora está germinando, está produzindo frutos. São para essas pessoas que ele está falando.
Paulo coloca a frase: aqueles que amam a Deus. Primeiro, para que não haja dúvida sobre os que estão envolvidos nas coisas que cooperam para o bem. Essas coisas são para aqueles que continuamente expressam amor a Deus, tanto por meio de atitudes quanto por atos. Aqueles que amam a Deus. Isso pode nos levar ainda a um outro questionamento: se Deus, o Espírito coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como eu posso saber então que o amor que eu tenho demonstrado para com Deus é suficiente para que Ele nos auxilie nas nossas dificuldades? Como posso saber se amo a Deus o suficiente para que Ele coopere comigo? Se a cooperação é para aqueles que amam a Deus, o pressuposto de amar a Deus não é algo erguido diante de nós como uma barreira, que primeiro teríamos que transpor essa barreira. Se levarmos isso em consideração, então poderíamos dizer que o amor ele se torna uma barreira que precisa temos que transpor essa barreira para que possamos assim amar a Deus. Mas o próprio Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E o apóstolo João vai dizer, 1 João 4, 9 e 10: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Deus envia o seu Filho para que possamos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas porque Ele nos amou. Então, quando Paulo fala aqui para aqueles... sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está falando daqueles que foram alcançados por essa graça, para aqueles que o amor foi manifesto por meio de Jesus Cristo. Nisto consiste o amor, e não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho, Ele nos amou. Assim, da mesma forma como a fé foi plantada no nosso coração, o amor a Deus também foi plantado no nosso coração, não a partir de nós mesmos, mas por meio do próprio Espírito. É a manifestação da graça de Deus de uma forma esplêndida, de uma forma que foge toda a nossa compreensão. Porque, mediante a tudo isso, nós vamos vendo que a única coisa que nós podemos fazer é apenas desfrutar de tudo isso que Deus nos proporcionou. Essa redenção, a manifestação de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados, a fé que é plantada no nosso coração, o amor a Deus que é manifesto pelo próprio Deus para com as nossas vidas. Tudo isso deve levar o nosso coração a se quebrantar diante de Deus. Paulo vai apontando para aqueles que a graça de Deus o alcançou, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É pela obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do pecado e da nossa miséria, ilumina o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar a Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Isso está lá no nosso breve catecismo, na pergunta 31. A obra do Espírito Santo, ela que nos habilita a abraçarmos a Jesus Cristo, a prostrarmos ao nosso coração
que abre o nosso entendimento. O amor de Deus é lapidado a cada dia, à medida que vamos reconhecendo o auxílio do Espírito Santo sobre as nossas vidas. À medida que vamos conhecendo cada vez mais a Palavra de Deus, à medida que nós contemplamos a Deus, esse amor vai sendo lapidado. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a Sua Palavra, isso vai nos movendo cada vez mais em amor em direção a Deus. Vai nos tirando todas as nossas defesas para com Deus e vai nos prostrando diante de Deus. Vai nos constrangendo a cada dia diante de Deus. O propósito de Deus é que cada dia possamos ser mais parecidos com Cristo, vivendo em santidade e comunhão com o próprio Deus. Paulo começa a carta de Paulo aos Romanos dizendo que somos chamados para sermos de Cristo. E nossa terceira e a última consideração: predestinados para ser conforme o Filho de Deus. Romanos 8, 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por fim, Paulo fecha a sua argumentação dizendo que Deus nos conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E aqui tem algo interessante, porque o termo conheceu está no sentido de reconhecê-lo para si, ou seja, separar para uma relação de confiança pessoal. No Antigo Testamento, a ideia de conhecer está ligada ao termo escolher, separar para si. Constantemente nós vemos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a expressão "e conheceu". A expressão "conheceu", ela tem uma conotação muito maior do que simplesmente conhecer algo, descobrir algo novo. Mas ela está ligada à aproximação, à relação íntima. Se nós formos lá para Gênesis, nós vamos encontrar quando Deus cria o homem e a mulher, e o texto lá vai dizer que Adão conheceu Eva e ela concebeu. A relação sexual está sendo mencionada ali. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, depois que o anjo fala com José e ele toma Maria por esposa, o texto vai dizer que ele não conheceu Maria até que ela desse a luz a Jesus. Relação íntima. E o termo aqui, ele quer dizer que Deus nos escolheu. Amós capítulo 3, verso 2 diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. De todas as famílias da terra, apenas a vós outros que os escolhi. Oséias capítulo 13, verso 5: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Eu te conheci no deserto. Eu me aproximei de você no deserto. Paulo quer deixar claro que Deus nos escolheu para si. Deus nos separou para fazermos parte do seu povo. Deus nos alcançou, nos separou para si, para um relacionamento próximo, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por certo, para os leitores de Paulo naquela ocasião, fazer um paralelo entre Jesus e Adão trazia à memória do povo judeu toda a narrativa da história, de como Deus havia criado o homem, de como o homem se desviou
os caminhos de Deus, como o homem caiu do seu estado de graça para o estado de pecado, de como o homem se afastou de Deus, de como o homem falhou na sua missão. E Paulo agora aponta então para Jesus Cristo, em tudo aquilo que Adão havia falhado, em Cristo havia sido cumprido. Paulo, quando ele está escrevendo, ele tem sempre em mente o contexto para quem ele estava escrevendo. Para aquelas pessoas, ele sabia muito bem a quem ele estava se dirigindo. E quando ele está se dirigindo então a esses cristãos judeus, por certo, todos eles sabiam muito bem de toda a história, de toda a narrativa das Escrituras, da lei, o Pentateuco, tudo isso era muito fresco à memória deles. Então Paulo aponta para as Escrituras, aponta para Adão e mostra em tudo aquilo que Adão havia falhado, e aponta agora para Cristo como a solução para todo aquele fracasso do primeiro homem. O Filho espelha o Pai. Isso Jesus deixa claro quando está preparando seus discípulos para a sua partida. Ou seja, o Filho reflete ao Pai. João capítulo 14, verso 8 e 9, quando Jesus está falando para os seus discípulos, falando que em breve ele seria preso, que ele seria crucificado, e há uma discussão entre os discípulos, e aqui já estamos no final do ministério de Jesus, já próximo da crucificação. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O Filho reflete ao Pai, espelha ao Pai. E agora nós somos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos como o seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que nós possamos refletir as obras de Cristo, viver a santidade de Cristo, viver aquilo que Ele nos ensinou através da sua vida, do seu ministério e tudo aquilo que Ele fez. Somos escolhidos por Deus para sermos a imagem do Filho. Na crucificação de Cristo nós fomos justificados, fomos feitos justiça diante de Deus na crucificação. A dívida foi selada, o preço do nosso pecado foi selado. O problema causado por Adão lá atrás, que contaminou toda a raça humana, na cruz foi resolvido. O sangue de Cristo verteu, e a salvação estava consumada na sua ressurreição. Fomos feitos então justos diante de Deus. Mas a glorificação, ela nos aguarda para a volta de Cristo, quando nós estivermos diante do Senhor. E aqui é algo muito interessante, porque Paulo fala da glorificação como algo presente, como algo para agora. E os que predestinou, esse também chamou, e os que chamou, esse também justificou, e a esses que justificou, também glorificou. Quando nós vamos lá para Isaías capítulo 9, Isaías vai falar do nascimento de Jesus. Isso 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E ele fala como se ele já tivesse visto aquelas coisas acontecendo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Como se tudo aquilo já tivesse acontecido. Paulo aqui usa a mesma argumentação. Paulo fala da glorificação, que Deus nos glorificou. Isso vai ser
cumprido cabalmente na volta de Jesus, quando estaremos diante do Senhor para toda a eternidade. Mas Paulo fala já como uma realidade presente, uma realidade contemplada por aqueles que amam a Deus, uma realidade contemplada por aqueles que a graça os alcançou. E essa contemplação ela é possível mediante ao exercício de oração, leitura, de conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer a Deus, conhece a Jesus Cristo. Contempla a glória que está por vir como algo presente, não apenas algo para o futuro. E às vezes nos parece, né, que a solução é então acaba com tudo e vamos para a glória. De fato, almejar a glória de Deus, estar diante de Deus, é algo que deve ferver no nosso coração. Para alguns cristãos isso é lamentável, mas parece algo terrível, né? Quando fala Jesus está voltando, Jesus virá. Aí você pensa, poxa, tinha tanta coisa que eu queria fazer, né? Tanta coisa está acontecendo e Jesus está voltando. Não vai dar tempo de eu concluir os meus planos. Já pensou, Felipe? Menos de 2 meses, né? Para Jesus voltar. Espera mais 2 meses pelo menos. Para alguns parece algo terrível a volta de Jesus, mas é algo que o nosso coração deve desejar todos os dias. Os cristãos lá do primeiro século viveram como se Jesus voltasse no dia seguinte. E para nós parece que isso está tão distante de nós. Essa glória por vir, ela já deve ser realidade no nosso coração a partir de hoje. A nossa alma deve almejar a glória. As coisas desse mundo são transitórias, são passageiras, assim como Salomão mesmo exorta, né, dizendo, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. É como correr atrás do vento. E olha que Salomão tinha bastante argumento para falar sobre isso. Talvez um dos reis mais ricos que viveu na sua época. Ele dizia, tudo é como correr atrás do vento. Não há valor algum em todas essas coisas, mas a glória que nos aguarda, essa sim, nós podemos desfrutar não apenas lá na frente, mas devemos vivê-la a partir de agora, como uma realidade viva no nosso coração. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Portanto, o Espírito Santo nos auxilia, porque não sabemos orar como convém. A nossa mente se torna infrutífera diante do caos e da angústia, e até mesmo diante dos nossos pecados. Mas o Espírito Santo coopera conosco, porque Deus nos chamou segundo a sua vontade, e porque o amor de Deus é manifesto a nós, e nós apenas refletimos esse amor, ainda que de forma falha. Não sabemos orar como convém, mas tudo deve motivar nossa vida de oração, de buscar a Deus, e devemos ter plena certeza de que todas as nossas orações são respondidas, pois o Espírito de Deus é que intercede por nós e sabe de fato o que necessitamos. Pode ser que você, em alguns momentos, você tenha orado, pedindo por algo, e essas coisas não tenham acontecido. E você tenha até chorado, se lamentado diante de Deus por isso ou por aquilo que você tem buscado constantemente. A pergunta que devemos fazer, Senhor, de fato é isso que eu preciso? De fato, realmente eu necessito isso, ou o Senhor tem algo diferente para mim? Ou ainda devo aguardar por mais tempo? Porque o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus, e não segundo o nosso próprio desejo, segundo as nossas próprias vontades. E eu concluo com essa frase do pastor John Newton, que ele diz:
tudo é necessário no que Ele envia. Nada pode ser necessário no que Ele retém. Essa é uma frase de um hino. Ele diz: tudo é necessário no que Ele envia. Nada pode ser necessário no que Ele retém. Aquilo que Deus retém, certamente não será o melhor para nós. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, nós sabemos que a vida é agitada, há muita correria, e às vezes nos deixamos nos levar por todas essas coisas, Pai. E acabamos negligenciando o tempo de abrir o nosso coração diante do Senhor, um tempo, Deus, de oração, de meditar na Tua Palavra. Deus, temos às vezes trocados por tantos outros atrativos, Pai. Pai, mas que isso seja mudado na nossa vida. Transforma sempre, Senhor, no nosso coração, que busquemos sempre tempos, ó Deus, tempo de estarmos prostrados diante do Senhor. Ainda, ó Deus, que não tenhamos nada para falar, ó Deus, mas que o nosso coração se aquiete diante do Senhor, Pai. Que o nosso coração possa se silenciar diante do Senhor, e possamos ouvir a Tua voz, possamos ouvir o Senhor nos confortando, nos consolando. Que assim, Pai, a Tua misericórdia se manifeste sobre a nossa vida. Que assim o Senhor continue nos abençoando, Pai. Assim nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus assim continue nos abençoando.